Arro, energias positivas, tudo bem com você? Venha para mais um capítulo nosso. Não assista esse programa. Hoje um papo muito bacana. Falar com a amiga Carolina do Projetos Mães que Protegem. Então, mas eu vou convidar você a fazer o seguinte. Se inscreva no canal primeiro, compartilha, comenta. Vem para cá que a nossa meta é expandir sua consciência. Lembrando, só depende de você. Hoje, por exemplo, vou dar vários insights aí para você proteger sua criança, para que não aconteça o pior, né? Então, cola com a gente, tem muito insight, muita dica boa. Já compartilha para aquela tua amiga que tem um filho, que tem uma filha, porque aqui o papo hoje vai ser muito legal para ajudar você no dia a dia com a sua criança. E aí, minha amiga, tudo bem? Joia, Thiago. Obrigado por me receber aqui. Eu que estou feliz, que eu já vou aprender muita coisa, que eu também tenho filho em casa, né? Então é sempre bom a gente adquirir um conhecimento. Carolina? Carol, por favor. Carol Bock. Gostei desse nome Bock, diferente, né? Diferente. Carol, de onde surgiu esse projeto Mães que Protegem? Então, surge da necessidade das mães de terem conhecimento. Eu, como mãe, fui atrás de ter conhecimento, porque o meu maior medo, eu acho que é o medo de todas as mães, é que o filho seja abusado sexualmente. E não se fala muito disso, porque as pessoas tendem a tapar com os olhos, né? Fala, não quero falar sobre isso, não, tô chamando, se eu falar sobre isso, olho gordo, não quero saber sobre isso. Só que, como que a gente vai combater um inimigo se a gente não conhece? A gente só pode, eu até falo, a gente só pode atuar naquilo que a gente conhece, né? Exato. Ou preventivamente, ou corrigindo para não aconteça mais. E sabe o que eu acho que chama mais atenção nessa situação do abuso infantil? É porque 70% é feito por pessoas próximas da criança. Muito bem. É isso que é alarmante, né? Então, o que acontece? A criança, ela é abusada por pessoas que ela mais confia, pessoas que deveriam cuidar dela e pessoas que ela ama. Verdade. Então, a criança, a necessidade é ensinar essas crianças a se protegerem, a identificarem o que é o abuso, né? Mas de uma maneira também adequada para a idade. Eu, por exemplo, tenho um filho de 3 anos e meio. Eu faço com ele a educação sexual, e isso gera muita polêmica, né? O nome é educação sexual, só que educação sexual é simplesmente ensinar a criança a se proteger, o limite corporal, consentimento, é isso. Não é ensinar só parte de genitais, não é ensinar como fazer sexo, não é isso, a gente não ensina isso para criança. Não é ensinar que menino pode ser menina ou vice-versa, não existe isso. A gente ensina a criança quais os toques ela pode receber no corpinho dela. Eu tive queria mandar um abraço pro pessoal da Ativa FM lá no nosso programa Senta que lá vem conversa, falando com um especialista, e ela deu uma dica muito boa, né? Que criança só se toca onde tá a mostra. Pelo menos foi o que ela falou, né? O bracinho, você nunca deve tocar uma criança. Muito bom, né? Muito bom. A parte que está coberta, né? Exato. Ela dando essa dica lá, né? Exatamente. É importante que a criança também... O negócio é o seguinte, os pais, eles não têm se aprofundado nesse conhecimento. Só para você ter ideia. Eu não tô nem aprofundando em conviver com a criança, né? Imagina, já tá difícil ficar com a criança, né? A gente já delega, já terceiriza os cuidados, porque infelizmente tem que trabalhar, tem que manter a casa, não é inevitável, né? Então, só que o pouco de tempo que a gente tem com essas crianças, a gente tem que proteger. E a gente pode fazer uma educação sexual, só para você ver o que é educação sexual, no banho. Quando você ensina a criança que ensina o nome das partes íntimas, ensina como pode ser tocado e como não pode ser tocado. Agora, do jeito que eu estou te falando, parece uma coisa de outro mundo. Mas olha só para você ver. Eu, nas minhas palestras, o que acontece? Eu faço as pessoas repetirem comigo os nomes das partes íntimas. O pessoal fica meio assim, como assim? Por quê? Porque não se fala. A parte íntima da mulher se chama vulva, do homem se chama pênis. Muitas crianças sofrem abuso e continuam sofrendo abuso porque não sabem os nomes das partes íntimas. E te conto um exemplo que já aconteceu. Uma menininha chegou para a professora e falou: tia, meu tio, fulano lá, ele estava cheirando minha florzinha. A professora, fulaninha? Estava cheirando a minha florzinha. Florzinha do vestido, florzinha da tiara, florzinha do quê? A criança com 3, 4 anos de idade, não sabendo o nome certo da sua parte íntima, olha isso, até a tia perceber, até a tia da escola, na verdade, o que era essa florzinha, a menina continuou sofrendo abuso.
E assim, né, Carol, é importante também, porque a gente percebe que esse abuso não acontece só uma vez. Muito bem. Né? Tem a reincidência. Vai levando há vários anos, né? Porque até a consciência de que é um abuso. Né? Exatamente. A criança, muitas vezes, ela não sabe que ela está sendo abusada. Por ser uma pessoa próxima, uma pessoa que ela ama, ela confunde aquele toque como carinho. Porque os abusadores, eles não machucam. Isso é uma pequena percentual. Eles não vão deixar prova contra eles. Eles fazem carinho, eles acariciam. Só que aí o que acontece? Tem a minimização também do que é o abuso. Ah, só passou a mão. Ah, nem é ou chegou. não é, né? É ou não é? A dúvida, coloca em dúvida a palavra de uma criança. Entende? Dados, o que eu estou falando aqui são baseados em dados, tá? Anuário de Segurança Pública do governo, Ministério da Defesa da Criança e do Adolescente, tudo baseado em dados. Agora, eu não vou saber qual frase de qual Fica à vontade, de qual lugar. Então. Mas é importante, porque assim, pra gente ter essa consciência, né? Igual você falou, é pouco conversado. Se devia falar mais, né? Sim, deviam com a intenção de prevenir. É, né? Isso, é a prevenção que é importante. Porque depois que o abuso acontece... Não, e aí fica uma sequela pra cima, exatamente, né? Pra vida, né? Pra vida Será que inteira. vai conseguir transformar isso, superar isso, né? Exatamente, Thiago. É isso, é a prevenção que é importante. A gente tem que prevenir. A gente vai poder colocar nossos filhos numa redoma? Não. Mas uma criança informada é mais protegida. E eu ainda falo, é responsabilidade do pai. Muito bem, mas a família... É isso que eu falo. Na educação sexual, a família é soberana. Ela é soberana para ensinar. Entende? Só que o que acontece? Como a maioria dos casos de abuso acontecem dentro de casa, é importantíssimo que as escolas estejam também com profissionais capacitados. E não estão. E não estão. Tem todo um problema, é a sociedade. Primeiro, a gente precisa conscientizar as pessoas da importância de se falar sobre esse assunto. Tem que tomar consciência. O pessoal tem que falar... Igual todas as causas de minorias. O feminicídio, a violência contra a mulher, inclusive a violência contra a mulher é uma violência contra a criança também, quando está dentro daquela casa. Não, com certeza. Né? Então, violência contra a mulher, LGBTQIA+, foram causas que as pessoas, né, esses movimentos foram ganhando voz, foram ganhando espaço. Quem vai falar pelas crianças que não têm voz? É igual você falou, a criança chegou, falou, né? Mas quem vai entender? Quem vai entender? Que é florzinha, né? Exatamente. Até entender isso, até compreender, já foi anos de abuso. Exatamente. Né? Entende? E a criança, o que acontece? Medo, culpa e vergonha. São os 3 sentimentos que a criança tem. E o abusador coloca isso na criança. E igual você falou, por ser uma pessoa próxima também, ela fica receosa de falar, né? Exatamente. Vai acreditar, não vai acreditar? Vão acreditar. E ele usa de ameaças, ele usa de subornos, ele usa de terrorismo psicológico. O abusador, o pedófilo, ele estuda a criança. A criança que está lá... É articulado, né? É articulado, eles têm tempo. E cadê o tempo das mães se dedicarem a estudarem, a protegerem seus filhos? Das mães e dos pais, que eu digo. Tá? Da família, proteger os seus filhos. Gente, um mito muito grande, Thiago, que eu gostaria de falar. Que as pessoas acreditam. Isso não acontece com tanta frequência. E acontece com muita frequência. É muita frequência. Só os dados do Anuário de Segurança Pública desse ano, eu sou ruim com números, me perdoe, eu preciso ler. Fica à vontade. O título é assim, a explosão da violência sexual no Brasil. Ou seja, batemos um recorde de estupros no Brasil o ano passado. Meu Deus. Espera um pouquinho, então, antes de me falar os números aí, ó. Vou pedir pra você se inscrever, curtir, comentar. Vem pra cá, que é o nosso Não Assista ao Programa. Hoje tô falando um tema muito legal aí, que é a prevenção, né, à violência infantil. Então, papo muito legal, já compartilha aí com as pessoas que você conhece que têm filhos. Se você não tem também, já vai aprendendo também para poder proteger sua criança. Papo muito legal mesmo, com a amiga Carol, o bloco aqui, das mães que protegem. Então vamos pros números, porque eu até me assustei agora, hein, Mari? Gritante, né, esses números aí. É gritante. O que acontece? Foram... E assim, Carol, vamos lá, primeiro item, você falou que é a explosão dos estupros, né? Sim. Cara, e é estranho porque a gente vê no cenário hoje que, de tanta informação, né? Exato. Mas as pessoas parecem que não querem enxergar esses perigos.
E é o primeiro mito que eu quero desmistificar é que não ocorre com tanta frequência. Ocorre debaixo do nosso nariz. Pode ocorrer. Literalmente. Pode seguir, vamos lá. Literalmente. Ou seja, eu só queria que você imaginasse, tá? Não vou nem falar com muitos números. Mané Garrincha, você conhece, você que não fala de futebol, mas Mané Garrincha. Ali cabe 72 mil pessoas, cerca de 72 mil pessoas. Agora você imagina 8,65 manés Garrincha lotados de vulneráveis, de menores de 14 anos, que têm deficiência, algum deficiente, que não podem se defender. 8,65 estádios lotados. Esse é o número. É muita gente, né? 800 são praticamente... É porque o abuso ele é subnotificado. Somente 10%, estima-se que 10% seja denunciado. Então, e por que você acha que só 10% denuncia? Porque muitas pessoas não acreditam na criança, não querem entrar numa briga, numa batalha judicial, porque falam, talvez não tenha sido só, passou só a mão, vamos deixar para lá, vamos tentar esquecer. Só que se esquecem dos danos futuros que essa criança vai recorrer, que essa criança vai ter. Porque o abuso, ele se divide em abuso com toque físico e abuso sem o toque físico. Opa! Esse é novo para mim. Com toque físico a gente conhece. Como é que é sem o toque físico? Sem o toque físico. O abuso sexual é o ato que... Peraí. Com toque físico e sem toque físico. Vamos lá. Toda ação que vai levar ao abusador a ter uma satisfação sexual configura abuso sexual. Okay. Toda ação. Sem toque físico. Com toque físico, então, conjunção carnal, passou a mão aqui, passou a mão ali, colocou a mão nas partes íntimas. Na boca, tem muitos abusadores que têm tara com boca. Se ele tiver gratificação sexual, configura abuso. Não é porque eu estou fazendo um carinho no meu filho que eu estou, né? Se eu não tenho gratificação sexual. Não é isso. Agora, sem o toque físico, como que pode ocorrer? Se eu mostrar os órgãos genitais para a criança, se eu pedir para olhar os meus, espiar a criança. Tem mulheres que sofrem com mania de perseguição na idade adulta porque o padrasto espionava enquanto elas tomavam banho, trocavam de roupa. E aí, como é que você denuncia isso? Como é que você vai provar? Você está entendendo a gravidade? E tem a filmagem também que você falou. Eu já ia falar exatamente. E o que está agora rolando, está bombando, o paraíso dos pedófilos é a internet. É o paraíso. Porque ali não tem toque físico. Mas é o estupro virtual. Mas eu acho muito importante frisar isso, a questão de olhar também para a satisfação sexual. Você tá falando, né, cara? O que a gente falou, né, Carol? Assim, e um abuso, ele vai impactar na vida, até o final da vida daquela pessoa. Sim. Literalmente, né? Igual você falou, muita mulher que às vezes sente, né, vamos dizer, acuada, perseguida, porque lá atrás, né, teve esse abuso. E é complicado mesmo. Não é que eu vou falar nem complicado, é difícil você provar isso. Né? Como é que eu vou provar que a pessoa estava me observando? Exatamente. Agora, imagina com uma criança. Só que aí as pessoas perguntam, a criança vive num mundo imaginário, né? Não tem muita fantasia, ela pode estar inventando. Te pergunto, Thiago, você acredita que uma criança pode inventar um abuso? Assim... De estalo não, mas eu acho que é algo que tem que se... É porque por ser criança, tem que investigar. Eu acho que não deve desconsiderar. Uhum. Né? Eu acho que se a pessoa que você está falando, tem alguma coisa ali por trás. Eu tô fazendo um joguinho aqui para te... Exatamente, o que eu penso é isso, né? Uhum. Eu ficaria em cima do muro. Mas eu não vamos dizer, descartaria aquela possibilidade. Se eu tivesse chegasse ao meu encontro, que ia fazer a primeira coisa é investigar. Tudo bem. Chamar as autoridades ali e elas investigar direitinho. Porque pode ser uma invenção, não porque a gente fez má fé, como eu falo, a criança, né? Talvez não está evoluindo mentalmente para isso, mas para poder saber o que é. Porque ele também do nada ia falar isso, né? Muito bem. Chegou no ponto. A criança não inventa sobre abuso.
estudos mostram que 92% das crianças não inventam sobre abuso. Os outros 8% que inventam o abuso, eles são incentivados pelos adultos. Pai, mãe que estão separando e tal, não sei o que, aquela coisa. 8%. E a idade desses que inventam é entre 13 e quase 18 anos. Então, uma criança... Exatamente. Então, uma criança de 4 anos, se ela vira para você e fala... Exemplo, tá? Me tocou. O vovô me tocou. Acredite. Valide. Ninguém tá falando, né? É validar. Opa, peraí, como é que é isso? Ela não vai inventar e ela não consegue sustentar uma mentira. Verdade. Por tanto tempo. E aquela coisa que eu estava falando também da internet. As crianças estão tendo um acesso livre, descontrolado à internet. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Não só com a pedofilia, como acesso a conteúdo pornográfico. A criança ela não tem maturidade cognitiva. A cabecinha dela não entende, porque eu trabalho com inteligência emocional também. Eu sou educadora emocional. E a educação emocional ela está atrelada à prevenção de abuso sexual infantil. Não, com certeza, né? E eu até anotei, você mandou para mim um gráfico, e aí o que me chamou a atenção naquele gráfico é que eu havia comentado, né? 72% acontece em casa, Exatamente. Né? Eu acho que aí que tem que aumentar mais o alerta ainda, né? Muito bem. Tem que aumentar o alerta. Infelizmente, acontece, então, é um abuso intrafamiliar por parentes, e a maioria dos casos feito por pais e padrastos, que é muito triste. Verdade. Né? Chega a... E por isso a importância da escola saber o que fazer e como fazer. E os profissionais, infelizmente, a gente não aprende. Eu fiz pedagogia, a gente não aprende. Mas, Carol, vamos lá, então. Como é que o pai que está nos assistindo aí pode evitar, vamos dizer assim, qual atitude ele pode ter para evitar esse abuso? Primeira coisa, dentro de casa, com livros, com ilustrações lúdicas. Ninguém está falando para pegar um livro de anatomia humana, de ciências, como se dizia na minha época, e mostrar. Não, tem vários livros. Eu gosto muito, para 5, 6 anos, o Não Me Toca Seu Boboca, que é uma história super divertida. O Pipo e a Fifi, da Caroline Arcari, é fenomenal para crianças de 3 anos, então, mais ou menos. Eu achei isso muito bacana, achei que é legal. Qual o primeiro livro que você falou? Não Me Toca Seu Boboca. E qual a idade para esse aí? Esse uns 5, 6. Eu leio pro meu filho, tá? Que tem bacana, 3 anos legal. E meio, mas é porque a gente faz as vozes e tal, mas eu indico... Tipo uma diversão também, né? O outro você falou que é interessante. Pipo e Fifi. Ok. Na prevenção ao abuso sexual infantil, da Caroline Arcari. A outra é a Andrea Taubman, se não erro. Tem Meu Corpo, Meu Corpinho. Só que é muito importante os pais também serem intencionais. Sabe? Não é esperar a criança falar. Sobretudo das maiorzinhas. Porque as maiorzinhas, elas vão procurar informação com os amiguinhos. Na internet, porque hoje em dia não precisa nem digitar, né? Você fala assim, ó. Pipi. O Google vai lá e acha pra você. Verdade. Entendeu? E vai achar outra coisa. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, tem que ser intencional. Na hora da leitura, fazer a leitura. Na hora do banho, cantar uma música de prevenção. Tem uma música maravilhosa que a gente canta com luvas nas oficinas, que a gente ensina para as crianças. Tem como cantar para nós aí? Ai, meu Deus, eu sou desafinada. Não tem eu problema, sou desafinadíssima. Porque a Mari tá interessada, porque ela tem filho pequeno também. Mari? Eu também tenho um filho de 10 anos em casa, Ai, né? meu Deus do céu, eu devia ter trazido minha luva. Como é que é? Canta aí pra nós aí, pro pessoal, pelo menos um pouquinho. Mas não pode colocar um playback? Uma ajuda? Não pode ter uma ajudinha? Com a ajudinha. E outra coisa que é importante, né? Eu achei muito interessante mesmo você falar... dar nome às partes íntimas. Achei interessantíssimo. E até o exemplo que você falou, né? Que a criança chegou para a professora, chorou minha florzinha. Mas né? É a mesma coisa. E a gente foca muito porque a menina é a mais violentada. Mas os meninos também, sobretudo na idade de até os 9 anos, eles são muito visados pelos pedófilos. Tá? Muito. Depois eles começam a crescer... Eles começam a, não quero e tal. Mas se proteger, né? Exato. Tem que se proteger, né? Tanto que os estudos mostram que 61% até 13 anos. Exatamente, né? Até os 13. Até os 13 anos. Desculpa, falei 9, mas são 13 anos. Isso mesmo. Você viu que são meninos, como preferência. É a mesma coisa. Ó, o peru.
O pirulito. O menino chega pra tia na escola, meu tio então me mostrou o pirulito. A tia, é mesmo? Me deu o pirulito dele. Chupei o pirulito do meu tio. Gente, desculpa, mas é assim que a criança relata. E por isso que é importante, eu acho que uma dica muito bacana é essa de falar as partes mesmo, a pessoa entender. Exato. O que é. Exato, entender. E isso não sexualiza a criança, isso protege a criança, é isso que a gente tem que entender. É melhor você falar do que se tratar depois de um abuso lá na frente. Né? Exatamente. Aí nas minhas palestras eu faço mesmo, o pessoal começa a rir, porque até para relaxar um pouco, eu falo, gente, vamos falar? Não vai doer. Verdade. Vulva, pênis, começam são tímidos, mas depois todo mundo, vulva e pênis. É porque a gente não foi acostumado com isso. Na sua casa te falavam que chamava pênis? Não. Na minha, então, também não falava vagina, não. Vulva. Vagina não. Vagina é o canal interno. Isso tem muita confusão, tá? As mães, às vezes, querem falar vagina, mas a vagina é o canal interno. É a vulva que é a parte que é visível. Parte visível da menina, onde a gente limpa e tudo. Você tá enrolando e não vai cantar a musiquinha, não? Não, gente, deixa que eu tava enrolando. Tava aqui ensinando. A musiquinha é boa, tem muita pessoa que nos assiste. É muito boa. Aí. Mas então eu posso falar quem é que canta? Pode. A minha professora, Leiliane Rocha, que deu essa especialização em educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual infantil. A música se chama Não Pode Tocar Não. E a gente canta ela sempre no final das oficinas. E geralmente eu entrego a luvinha de papel, né, para as crianças levarem para casa, para terem. Aí, Leile, a minha professora, ela vai falar: por que você não cantou? Eu falo: não, eu sou desafinada com essa voz aqui. Olha aí. Não. Várias partes o meu corpo tem, cabeça, braços, pés e pernas também. Algumas partes ficam bem guardadinhas, uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas qualquer pessoa não pode tocar, não. São minhas partes íntimas e eu não deixo, não. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, tenho que pensar qual é a pessoa que pode me ajudar. Papai, titia, professora ou vovó, eu sei que com um deles eu não estarei só. Nas minhas partes íntimas não pode tocar, não, se não for da minha rede de proteção. E esse toque tem que ser bem rapidinho, para limpar ou passar um remedinho. Isso é importantíssimo. Muito bacana. Como é que é o nome da autora aí? Não Pode Tocar Não. Tem que ser o da Leiliane Rocha, que ela fez uma nova versão. Muito. Junto. Você é uma musiquinha Você bacana, canta isso agradável e vai aprendendo, né? Vai E outra aprendendo. coisa que eu acho que é importante também, né, Carol? A gente falar assim que talvez a maior prevenção seja a intimidade com seu filho, né? Exatamente, a educação emocional, conexão. Entendeu? Você cantando isso com ele no banho, o meu filho sai super divertido, sabe? Vai mostrando as partes íntimas, vai cantando. E a educação emocional, essa conexão é fundamental. Por quê? A criança que não tem esse vínculo, ela está vulnerável ao abuso. A criança que é agredida em casa, a criança que é calada em casa. Aí vão falar, é mimimi, é permissiva com a criança faz tudo o que ela quer. Não, eu simplesmente respeito a criança por ser uma pessoa também. Ela tem vontades, ela tem gosto. Eu vou direcionar de uma maneira respeitosa. Eu não bato no meu filho e não deixo ninguém bater. Eu não bato no meu filho, eu converso. Ele faz birra? Faz. E olha que o meu é pimentinha, tá? O meu é pimenta. Ele faz birra de se jogar no chão, de gritar, de tudo, de me tirar do sério. Eu não tô falando que eu sou santa, não. É de tirar do sério, qualquer um. O pai olha pra mim, tipo assim... Eu falo, calma, respira, vai pra lá. Tem vezes que eu tô nervosa. Gente, eu sou um ser humano. Tenho TPM, quando eu tô na TPM, então, pelo amor de Deus... Sabe, a última coisa que eu quero ouvir é o grito do meu filho. Mas ele grita, se esperneia. E o que ele precisa? De regulação. E como que regula os sentimentos do meu filho? Com um adulto regulado, que se chama, então, corregulação. Eu preciso estar calma. Quem é o adulto da relação? A gente esquece disso. Verdade. Quem é o adulto da relação?
Sou eu ou meu filho? O que eu quero que ele aprenda? Que na primeira dificuldade, no primeiro choro dele, ele vai ganhar um tapa? Todo comportamento desafiador de uma criança é comunicação de algo que não está sendo atendido. Alguma necessidade dessa criança não está sendo atendida. E ela pode ser fome, sono, cansaço, falta de conexão, vontade de ficar mais com os pais, saudade. Todo comportamento. A criança não chega, ela é agressiva e pá. Só que a gente esquece. Carol, você falou uma coisa bacana, a palavra conexão. A gente vê hoje que talvez os pais estão desconectados dos filhos. Como é que o pai que está nos assistindo, tá, nos ouvindo, faz tempo ouvindo, porque acho que estou sempre na rádio, né? Pode criar essa conexão? É até estranho falar isso, criar essa conexão que já era para estar desde o início, exatamente, né? Mas parece que parece que os pais estão meio perdidos hoje, né? Eu acho que está tendo muita informação, né? Para os pais ou para as crianças? Para os pais. Muita informação, então você tem acesso a muita coisa. Eu diria, sinceramente, eu vejo por mim também. Sair um pouco do celular e das telas. Primeira coisa. A gente entrou num loop que a gente não percebe mais. E às vezes eu vejo isso em casa, com meu marido. Eu me policio muito. Por quê? Porque eu trabalho com isso. Mas o meu marido tá o dia inteiro no trabalho. Ele chega, ele vai olhar o WhatsApp dele, vai ver as coisas dele. Normal. Só que quando meu filho tá lá, quando o nosso filho tá lá, ele quer atenção exclusiva. E é bacana você falando sobre isso. Eu tava assistindo uma palestra, um podcast muito bacana, 2 psicólogos, até esqueci, acho que é People, uma coisa assim, né? Daquela mulher que é famosa. People, da Bia. Ela tava recebendo um psicólogo que é careca, cara, que ele é da Bahia. Esqueci o nome dele, bem bacana, né? Que ele tava citando um exemplo de uma cliente dele. Que ela, o pai era caminhoneiro e a mãe ficava em casa. E ela sentia mais falta da mãe do que do pai. Olha só. Porque ele falou da qualidade de tempo. Porque exato, quando o pai estava ali naquele momento, era um tempo de qualidade. E a mãe só ficava reclamando e tal, aquela coisa toda. Você vê, então não é a quantidade. É a qualidade. Você falou desse 1 hora ali, você 1 hora com o seu filho se conectando, você cantando a música dessa, está se conectando com o filho. Exatamente. E está ensinando ele ainda, né? A se proteger. A prevenção. Eu acho que assim, do meu ponto de vista, o pai tem que ser pai e a mãe tem que ser mãe. Porque parece que está tudo terceirizado, né? Exatamente. Exatamente. A gente tem terceirizado muito a educação dos nossos filhos. Isso é cômodo. É cômodo. Só que a gente tem que pensar que um filho, eu tenho pensado muito isso porque me toca, né? Um menino de 3 anos e meio. Eu não pensava isso antes de ter filho, óbvio. Nem passava. Claro que eu nunca gostei de saber que crianças eram abusadas, mas não era o meu foco. A fundo na exatamente. Assunto, né? Mas a gente tem que pensar que uma criança é um investimento a longo prazo. Tudo que a gente está ensinando na infância para a criança, a gente vai ter um retorno lá na frente. Mas não estou falando de um retorno de a criança cuidar da gente quando ele for adulto. Não é isso. Nós estaremos criando pessoas de valores. Nós estaremos criando homens que não serão abusivos. Verdade. E mulheres que não vão se submeter a um relacionamento abusivo e também não serão abusivas, porque mulheres também abusam. Não estou falando só sexualmente, mas as mulheres também, né, abusam. A gente precisa pensar num futuro. E a gente está delegando. Está delegando para a escola. A escola não educa, a escola ensina. E é outra coisa, se for ensinar, vai ensinar do jeito deles, exatamente. Né? E olha que tem entrado nas escolas. Quando se fala de criança, aí eu me coço toda. Por quê? O cavalo tarado, você não viu o cavalo tarado lá no Rio de Janeiro? Cavalo, você viu esse negócio? Eu não vi. Vocês não viram isso? Gente, eu fiz até um vídeo aí, eu me coço toda. Porque teve uma apresentação cultural para crianças 5, 6 anos. Chama O Cavalo Tarado. Agora, você imagina o que pode ser esse cavalo tarado. Você tá entendendo? Peraí, gente. A erotização... Você deve ter mais ou menos a minha idade. Você também lembra da rainha dos baixinhos aí também, né? Só que, o que aconteceu? Os pais acho que nem percebiam que tinha essa erotização infantil. E tinha. Hoje, eu olhando os vídeos, eu falo, meu Deus! Tinha demais, né? Falei, meu Deus, como eu gostava, e aquilo, outro. Enfim. Aí, o que acontece? Hoje em dia, o negócio tá pior. Antes,
era um pouco mais velado. Mas hoje em dia, Você vem pelo próprio funk, né? nada contra o ritmo do funk, que é uma delícia, é gostoso e tal, mas, gente, as letras. E o pior de tudo são as mães filmando os filhos e colocando isso na internet. Como é que você protege seu filho desse jeito? Hoje, com inteligência artificial, eles estão despindo meninas. Você viu no Rio de Janeiro o que aconteceu? Aí, só te contando, isso aí deve ter umas 3 semanas. Escola católica e tal, não sei o quê. Ótima escola. Os meninos pegaram foto das meninas no Instagram que estavam de biquíni ou de roupa e simplesmente com a inteligência artificial tiraram a roupa das meninas. Colocaram elas nuas. Não era o corpo delas. Entendi. Só que olha isso. Olha isso é uma violência. Tinha meninas que não queriam mais voltar para a escola. É o que a gente começou a nossa fala, né, Carol? A gente tem que falar mais sobre isso. Exato. Nessa tentativa de prevenir. Porque, assim, pode causar um impacto irreparável naquela pessoa. Exato, e como numa ser humano, sociedade. Né? E a gente fala assim, a gente quer mudar a sociedade, investindo na criança que está aqui agora. Que você falou, Muito crianças que tenham mais inteligência emocional para poder fazer escolhas que vão ser mais saudáveis para elas mesmas. Exatamente. Né? Você falou não ter a questão do trauma. Né? Então, assim, e outra coisa importante, né? A criança ela aprende 90% com o pai, repetindo no comportamento do pai. Muito né? bem. Então, Palavras, assim, às vezes. a gente tem que começar a compreender isso. Né? E outra coisa que você falou, se conectar essa criança. Não tem como, né? Se você está próximo, é lógico que quem é próximo pode vir a acontecer também abuso, pode. Todo mundo está sujeito a isso. Infelizmente. Isso. Uhum. O que a gente está conversando aqui é sobre diminuir isso. Isso. Você vê, Diminuir cara, os um dado alarmante que a gente está falando aqui. E aí, sim, passa ano e só vai aumentando. Exatamente. Aí eu quero chegar até numa coisa com você, que eu e uma amiga minha do Rio de Janeiro, a Raquel Vivas, ela também é educadora emocional especializada na prevenção ao abuso sexual infantil. Nós fizemos um projeto de lei, uma minuta de projeto de lei, para obrigar a ter oficinas. A gente fez uma minuta para ir nos deputados e tal. Obrigar a ter essas oficinas nas escolas privadas e públicas, começando pelo DF, pelo Brasil, o que fosse, justamente para o autoconhecimento, para a prevenção. Porque uma criança abusada, quando ela se torna adolescente, a probabilidade... E é um abusador, né? A probabilidade, dela se tornar um abusador violento e tal, ela cometer suicídio, que também não é muito falado, que é outro tabu. Verdade. É outro tabu. E vem crescendo no infantil. Tem crescendo no infantil, exatamente. É mais gritante ainda. Então, quer dizer, as crianças têm atentado contra a própria vida. E não se fala. Mas o que acontece? Eu fui em alguns deputados. E aí? Criança tem voto? Criança dá voto? Criança não dá voto? Não? É complicado. É complicado você atingir. Eu faço por conta própria. Privado, faço nas escolas, né? Eu faço. Eu sou uma educadora, eu sou pedagoga, então eu consigo fazer. Só que, poxa, cadê a preocupação desses políticos? Cadê a movimentação, então? Se teve a movimentação, como eu te disse, sobre a minoria, né? E sobre é as importante, minorias. Carol, até pra gente poder... Já passou, né? Mas as próximas eleições, questionar isso, né? Exato. Qual projeto você tem pra essa pauta aqui? Exato. Qual projeto você tem pra essa pauta aqui? Eu só vejo uma falando sobre isso. Uma senadora. O resto fala, tá, proteção, só mas do a momento, prevenção, né? Que tem como pauta mesmo, a pauta é essa. Só que, gente, vamos começar nos distritais. Agora, um vereador que fez o curso comigo de formação da especialização, ele abraçou o projeto lá em Guarulhos e já está encaminhando. E esse curso é sobre o quê? É especialização, é extensão universitária. Legal. De educação emocional, sexual e prevenção ao abuso sexual infantil. E ele já abraçou. Ele já tem movimento. Né? Exato. Ele já tem um movimento Movimento Guarulhos contra a pedofilia. Ele que criou esse movimento, abraçou. E aí ele mudou alguns artigos que nós fizemos para ver se passa logo. Para começar em Guarulhos. Se começasse em cada cidade satélite aqui do DF, entendeu? Se as escolas, porque as escolas têm verba.
Elas têm verba. As particulares também, porque as particulares, o que acontece com as particulares quando acontecem abuso? Querem omitir. Acho que é uma falha aí do sistema, né? Sistema, exatamente. Querem omitir. Infelizmente. São poucas as que vão pegar uma briga. Entende? Que vão denunciar, Eu tive denúncia comigo pessoalmente. De uma mãe que veio falar, o que eu faço? Porque muitas mães não sabem o que fazer. Isso também, tá vendo? Não tem informação. Ela falou, você atende? Eu falei, atender o quê? Quem? Ela falou, minha filha, 4 anos, ela me relatou que foi abusada pelo professor dentro da escola. O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Boa pergunta. E aí, o que fazer então? Primeira Fala aí pra coisa. nossa audiência aí. Antes, vamos lá, você que tá nos assistindo, não assiste esse programa, se inscreva, compartilha, comenta, vem pra cá que o papo é muito bacana. Hoje eu recebo a minha amiga Carol aqui das mães que protegem. Então, você que é mãe, se inscreva no canal aí, já manda esse link aí pra mãe que você conheça, porque a nossa ideia é propagar conhecimento. Então vamos Isso lá. mesmo. Seu filho chegou reclamando não, fazendo uma denúncia. Ele contou, relatou. Relatou. O que a mãe ou o pai deve fazer? Primeira coisa, Disque 100, que é o mais rápido. 100. Disque 100, número 100, Ok. que é o número do Ministério dos Direitos Humanos. É o mais rápido. Você faz a denúncia, é anônimo, tá? E logo depois, vamos supor, né, que tá de noite, você fica com a cabeça meio assim. Primeira coisa, vai no conselho, por exemplo, nesse caso da escola, conselho tutelar. Você vai denunciar. Não deixe, foi o que eu disse pra ela. Olha só, a escola vai tentar omitir, infelizmente. A escola vai tentar omitir. Por quê? Porque é dinheiro, escândalos, a imagem e tudo. Então, não fale para a escola que você está indo no conselheiro tutelar. A mãe, nesse caso, ela não tem o papel de investigar e nem o conselho tutelar. O conselheiro tutelar vai lá, vê como é que estão as coisas e tal, mas vai passar para os órgãos competentes. A denúncia vai chegar na polícia. Agora, se você vê que com o conselheiro tutelar não funcionou, delegacia. Tem a especializada aqui no DF. Mas uma coisa importante, o cara fazendo um adendo, em vez das minhas amigas advogadas acabaram de chegar ali, não pode falar muita besteira, senão elas processam a gente, sabe? E advogado procura, que né? Que ótimo! Porque, assim, ressaltar o trabalho do Conselho Tutelar. É muito bem feito. Muito. Eu já passei, eu tive uma companheira, e aí na época, a filha dela estava com uma infecção, foi ao médico, e aí lá no médico, quando eles acham coisa estranha, já chama o Conselho Tutelar. E chamaram o Conselho Tutelar, tá, beleza. Aí foi encaminhado para o ML, fez o exame e tal. E aí, no período, até saiu o exame, o Conselho foi lá, com outras conversas, né, para ver e tal, uma história e tal. Não, eles são... E a mãe sabia, né? E aí depois foi concluído que aquela infecção foi causada por uma bactéria que fica na toalha, né, que fica úmida, né? Então, e aí foi até um alívio, né? Mas assim, eu achei bacana o trabalho que foi feito de forma profissional, forma correta, um acompanhamento. E aí, quem está nos assistindo aí, que mora em condomínio, eu falo porque eu sou gestor profissional de condomínios, né? A gente tem essa obrigação de denunciar. Se você está achando algo suspeito, denuncie. E aí o sistema vai fazer a investigação. Isso. Se não for, ok. Se for, pelo menos você evitou isso, né? Porque muitas vezes a gente deixa para lá. Não me toca. Esse dia, esse dia até um morador me procurou para ver a imagem. Eu falei, mas o que foi? Aí comecei a falar, aí na hora ele tava falando que tinha um senhor que estava no banco e achou estranho o comportamento, a gente achou estranho mesmo, né? Até pra gente poder monitorar. Aí eu chamei a zeladora e falei, essa pessoa aqui, se tu vê ela aqui novamente, repara, tal, né? Coisa você me liga. Porque é exatamente isso, né? É evitar. Acho que a ideia daqui de conversar hoje é sobre evitar tudo isso. Evitar, né? Exato. A gente precisa evitar. Essa exposição das crianças. E acreditar no que elas estão falando. O que você fala da questão da denúncia, ela é muito importante, porque você não precisa ter certeza nesse caso. Na dúvida. Suspeitou, diz que sim. Não quer. Cara, eu não quero me mexer, não quero que meu nome saia. Não precisa. Só que você vai deixar uma criança. Você já pensou no sofrimento de uma criança sendo abusada? E até bebê. Eu já tive situações da pessoa, né, ter o filho ali e os vizinhos reclamaram de chorar demais. Tem que olhar. E aí eu até perguntei, mas chorar é normal, né? Normalíssimo. Só que aí a muita gente do andar falou, cara, mas é muito estranho, cara, os horários e tal. Eu falei, então vamos ligar, vamos denunciar, porque quem faz a investigação
Na dúvida, liga, né? Exatamente. Na dúvida, liga, gente. Vamos pensar num bebê. O bebê não tem voz, o que ele faz é chorar. É igual a criança, né? Exato, igual a criança. Então Porque é muito pode importante. ser pra criança um carinho, né? É isso. Muitos não denunciam, não vão relatar, porque a criança ela sente um desconforto. Ela sente que aquele toque não tá legal. Só que ela confunde com carinho, porque é aquela pessoa que ela ama. Isso é alerta de gatilho também, porque muitas mulheres foram abusadas assim. Não, com certeza. Por isso que, se você pegar as pesquisas, o abuso, ele leva anos para ser descoberto. Exato. Né? Porque até a pessoa ter consciência que o carinho não é carinho, né? Que o carinho é abuso, já se foi anos, né? E eu queria te falar um dado que eu anotei, que olha só como é importante a gente falar sobre isso. Ah, isso não vai acontecer. Eu conheço, você deve conhecer também, alguém que já foi abusado. Eu tenho certeza disso. Todo mundo conhece alguém que já teve algum tipo de abuso. Por isso que eu falei isso na rádio, se é cada 10, 6 mulheres foram abusadas, uma coisa nesse sentido, assim, mais ou menos, se eu não me engano. O que eu vou te falar é só porque a importância da gente começar agora na prevenção, que 1 em cada 3 a 4 meninas, pra não ficar confuso, eu vou falar até 4. Que eu falei. Exato. 25%. 1 em cada 4 meninas e 1 a cada 6 meninos serão vítimas de violência sexual até os 18 anos. É, muito dados do governo federal. Isso fora que você falou, que não é denunciado, né? Não, isso aqui é o que vai acontecer até os 18 anos. Puxa, é muita coisa. Até os 18, aí. exatamente, serão abusados. São estudos feitos. Porque muita mãe fala, eu protejo muito meu filho. Não, ninguém... Toda criança. Infelizmente, não vivemos no céu. Que a assim, gente né, vive na terra. Carol, 70% ao mais é pessoas próximas. Exatamente. É que você menos espera. Porque se você espera, você vai ficar de olho, né? Exato. Porque o pessoal fica pensando, não, abusador deve ter cara, bicho-papão. Não, não. É uma pessoa que você fala, não acredito que esse daí faria uma coisa dessa. É a pessoa que você menos pensa. Sabe? Por quê? Porque é uma pessoa que trabalha. Tá próxima, né? Tá próxima, que brinca. Às vezes até o seu próprio companheiro, né? Exatamente. Companheiro, a gente foca muito no homem porque a maior parte, a percentual maior é o homem, tá? Existem mulheres abusadoras? Existem sim. Já recebi relatos, quando eu postei e fiz um post sobre isso, de um homem que foi abusado. Ele, nossa, que bom que você falou sobre isso, porque eu fui abusado quando eu era criança. Só que o que acontece? Porque eu acredito, também lendo, que é subnotificado de criança, de menino. Sobretudo quando chega naquela idade de 12, 13 anos, né? Até 10. Por quê? Porque se você conta que uma mulher mais velha te abusou, você é um marica? É verdade. Uai, que isso? Você tá pegando o boi que a mulher veio e te ensinou um negócio? Machismo, né? O machismo tá instalado, entendeu? Então, os meninos não sabem se proteger. E a gente pensa que adolescente sabe se proteger. Criança é criança. Não sabe se proteger. É isso aqui, ó, o córtex pré-frontal, ele começa a se desenvolver, que é a nossa parte racional, que é a parte da moral, que é a parte da causa e efeito. Ela começa a se desenvolver aos 6. E ela só termina, sabe com quantos anos? Se eu não me engano, 25. Eu nem vi um vídeo sobre isso. Eu só quero dar um recadinho para continuar essa conversa, que é muito importante. Mas joga para a grande aqui. Pessoal, é o seguinte, aqui, ó, esse estúdio é um estúdio maravilhoso, né? A gente tá gravando aqui no estúdio Despluga, né? Que é esse local que você pode gravar seu podcast. Você pode gravar seu vídeo, seu curso, o que você quiser, né, Mari? Falou audiovisual, qualidade, primeiro ponto aqui. Então tem esse convite para você, né? Que sempre nos tá nos apoiando aqui. Eu gravo aqui o Não Sei Esse Programa, gravo também o de Condomínios aqui, que é um programa que fala de condomínios, vai até pro Brasil todo pelo streamer da rede SPTV. Tá? Então convido você a conhecer um pouquinho aqui. Vou deixar no rodapé do vídeo o telefone da Mari. Se quiser gravar seu vídeo, seu podcast, fica à vontade. Não posso esquecer também de falar aqui, ó, de um banco que vem ajudando aí a gente nesse trabalho de levar conhecimento, expansão da consciência, que é o Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. E volta pra cá ali, Mari, vamos lá, ó, já tô convidando você a se inscrever, curtir, comentar pra gente propagar esse conhecimento. Gente, isso aqui é importantíssimo. Tá falando sobre prevenção ao abuso infantil. Então você que é mãe, você que é pai, você que já passou por isso, né? Vamos evitar. Então vamos pegar esse vídeo aqui, vamos propagar, bota no grupo de WhatsApp da sua família, do seu condomínio, sei lá, manda pro seu amigo, pra sua amiga, porque a ideia aqui é a gente prevenir.
Eu acho que a melhor forma da gente criar um mundo melhor é a gente cuidando melhor dessas crianças, através do nosso comportamento, da nossa conexão. Né? Que o pai se conecte mais com os filhos. Né? Eu acho que isso é importante. A melhor prevenção é isso. É você estar vivendo com o seu filho ali o dia a dia. Não trocando pelo isso aqui, né? Não trocando pelas outras coisas também, ou não deixando de lado. Porque, infelizmente, a criança não tem como se proteger. Ou dando isso aqui pro filho. Também, né? Boa. Pra calar, entendeu? Porque, olha só, às vezes a criança, você fala, não, tá ali no quarto dela. Ela tá no celular, tá no computador. E ali mesmo ela está sendo abusada. Os pais acho que não estão entendendo a gravidade do que é a internet. Sem limite, sem controle na mão de uma criança. Roblox, Dimas, moedinhas. Os pedófilos, eles estudam, eles são astutos, eles são perversos. Eles entram em todos os joguinhos. Todos os joguinhos de criança tem... Tem uma mensagem por trás, né? É aquela coisa. Onde que vai ter pedófilo? Onde tem criança. Então, onde há criança, há risco de ter abuso. Verdade. Não tem caô. É matemático, gente. É matemático. Estatística, né? Exatamente. Contra o número aqui não tem como a gente... Não há argumento. E hoje o papo tá muito bacana com a amiga Carolina Bock, do projeto Mães que Protege. Você falou de escola, né? Na tua visão, como é que tá então a escola hoje para esse tema? Eu penso que essa grade curricular devia ser alterada para algumas matérias, mas tipo sexualidade, como a gente falou aqui, inteligência emocional, total. Sei lá, finanças. Porque tem coisas que a gente podia estudar menos, que você quase não vai usar na sua vida, né? Quando a gente fica adulto, fala assim, cara, por que eu estudei isso, velho? Tipo, pra que eu me preocupei com isso, né? Porque tem coisa que impactua mais você como ser humano, né? Gente, eu percebo que a minha geração, a inteligência emocional da minha geração tá totalmente defasada, entendeu? A gente vê homens que não são homens, que não se colocam no lugar de homem. Mulher que tá super hiper masculinizada, entendeu? Não mais feminina. Eu acho que tá tendo uma inversão de valores em tudo. A gente não tá sabendo lidar muito com as emoções. Por quê? Porque não fomos ensinados. Verdade. O que acontecia com a gente? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se não era pá. Pelo menos comigo foi assim. Comigo também era assim. Mesmo que eu fui... Se o professor falasse um A, já era. Eu fui criada com vó dentro de apartamento, mas pá. Cada puxão de orelha que eu já ganhei. Tipo, puxão mesmo. Dói puxar a orelha, cara. Puxão mesmo. Então, quer dizer, a gente não tinha conexão. Você acha que eu teria a liberdade de contar pra minha avó alguma coisa? Nunca. Nunca. Porque eu ia ganhar uma. Entendeu? Então... Evitava, né? Evitava. O que acontece? Não tem inteligência emocional. Se a gente não começa agora a educar nossas crianças, e é uma educação, então cabe à escola também. Por que não se destacar? Ensinando educação emocional, principalmente para os professores que vêm dessa geração. Carol, veio aqui uma coisa na minha mente aqui. A gente às vezes fala lá na rádio, lá, que no nosso programa Senta que Não é Conversa, que a gente fala, geração mimimi, mas é igual eu falo, quem tá criando... Exato. É o adulto, né? Muito bem. Talvez que a escola também não esteja com medo de falar sobre isso, porque não sabe qual é a reação do pai. Porque hoje também o professor não pode falar nada com a criança. Ele fala até muito. Não, bom, eu discordo de algumas coisas. Então estamos aqui para conversar. Então, bora lá. Eu quero expandir minha consciência hoje. Então pronto. Sobre esse tema. Então pronto, olha lá. Eu acho assim, que o professor tem algumas responsabilidades, mas outras também não cabem ao professor, tá? Na educação emocional e sexual, você tem que avisar os pais. Porque você vai tratar de um tema delicado. Particular, né? Exato. Tem que ser avisado. Eu, por exemplo, se eu escuto educação sexual, Carolina, se eu escuto educação sexual vai ser dada pro seu filho amanhã. Peraí, quem é? O que vai falar? Como que vai ensinar? Por quê? Porque eu tenho conhecimento. O que vai ser ensinado? Como vai ser ensinado? Porque as oficinas que eu faço são lúdicas. Mas tá vendo, então, às vezes eu fico, peraí, acho que eu não vou mexer com isso, não. Aí começa. Porque é tão simples, né? Não, exato. E é importante porque muitas pessoas aproveitam desse tema, que agora, né, educação sexual, para colocar suas ideologias, entendeu? Para colocar outros assuntos que não interessam na educação emocional e nem na prevenção ao abuso.
Porque eu te pergunto, se o córtex pré-frontal só tá lá, evoluído, lá nos seus 25 anos, como que uma criança tem a noção de que ela quer ser a Barbie ao invés de ser o Ken? Com 5 anos de idade. Não existe, como, né? Gente. Verdade. Quando a criança fala isso, ela tá usando o imaginário dela e isso tá legal. Mas Normal. agora, se eu começar a incentivar... Ah, não, você quer ser Barbie? Vai ser Barbie, então. Ah, aí pronto. Eu que tô incentivando. Ainda mais eu como mãe. E tem uma perguntinha, né, que as pessoas fazem que pesa pra caramba. O que você vai ser quando crescer, né? Poxa. Deixa, e a gente faz tão naturalmente, mas isso é uma pressão na criança também, É né? verdade. Eu mesmo já... E aí, o que você quer ser quando crescer, filho? Bombeiro. Ele fala o primeiro que ele mais gosta, entendeu? Ah, legal. Mas depois eu penso, gente, é uma pressão, né? Verdade. Que a gente vai colocando, porque vai criando expectativa. E a criança fica naquela... O que a criança mais quer é agradar os pais. E outra coisa, Carol, já é uma coisa que eu penso, né? A gente fica muito apegado pra sempre. Eu escolhi uma coisa, tem que ser pra sempre. Pra sempre, Tipo não assim, pode... Você não pode mudar, você não pode alterar, você não pode deixar de gostar e gostar de outra coisa. Exatamente. Você não tem opções. Exatamente. Não pode Não é mudar de verdade? opinião. Não pode mudar de opinião. Cresci, passaram 10 anos, eu não sou mais aquela. Gente, que bom que eu vi uma coisa que eu... Nossa, olha, faz sentido. E o mesmo tem que ser com os nossos filhos também. E aí entra a inteligência emocional. Se você tem Exato. uma inteligência equilibrada, você vai entender que faz parte a mudança Exato. da vida. Muito bem. Faz parte. E direcionar isso da melhor maneira possível. Sabe? Por isso que é aquela coisa, por exemplo, da lei de palmadas. Eu, quando saiu essa lei das palmadas, eu falei, meu Deus, eu não morava aqui não, morava no exterior. Falei, ai, gente, Brasil cheio dessas coisas. Vê? Não pode dar um tapa no menino? Menino, tem que dar um tapa, tem que dar. Normal, né? Normal. Normal. Porque eu cresci assim. Verdade. Só que depois você vê a consequência de um tapa numa criança. E olha, você que tem filho. Olha o tamanho da sua mão, o tamanho da mão dele. A mão de uma criança... Gente, isso aqui... E você falou uma coisa importante aqui no decorrer da nossa conversa, né? É um adulto e uma criança. Relação de poder. Então o adulto tem que ter mais inteligência emocional para controlar essa situação, né? Exatamente. Essa é a corregulação. Quando a gente Era fala normal, era pra ser normal, né? Era pra ser normal, só que a gente não sabe isso. Então um filho serve pra gente também melhorar. Com certeza. Entende? Pra gente também se melhorar. Ano passado, eu tava vendo um caderno que eu tinha escrito, que o Lorenzo tava, meu filho, tava num período que eu falei, meu Deus, eu vou surtar, não sei o quê, não. Eu bati nele. Eu bati no bumbum dele. Com 2 anos. E eu li isso semana passada. Eu tô falando disso aqui agora. Eu não fiz isso. Eu ia falar no Instagram, falei, não. Falando isso agora. Eu falei, meu... Porque também tem um monte de antes lacador. Você fala disso e faz... Cara, é ser humano. Gente, é um processo, né? Mas eu não estudava sobre. Não, mas depois, tudo bem também, né? E tudo bem também eu ué. deslizar. É um processo, gente. São 40 anos da minha vida apanhando. Como é que eu não vou tender a repetir isso? É normal. É uma tendência. Não tem como. E aí eu li aquilo, eu falei, meu Deus. Eu comecei a chorar, porque eu falei, gente, olha o que a falta de conhecimento faz com uma pessoa. E eu lá, triste, eu escrevi, nossa, eu tô tão triste, que não sei o quê. E eu dei um tapa, olha, eu escrevi, eu dei um tapinha na mão e um no bumbum do meu filho. Triste, estou aqui chorando, não. Por quê? Poxa, 2 anos, a mãozinha era desse tamanhozinho. Acho que a pergunta talvez seria, será que poderia ter feito de outra forma? Exato. Cadê quem é adulta? Sou eu. Sai, vai respirar. Se a criança não está em perigo iminente, se você vai deixar ela ali 2 segundos, vai beber água. Como diz minha tia, mastiga água. Respira. Porque a gente é muito reativo. E tudo é não. Já percebeu quantos nãos a gente fala para as crianças? Tudo é não. Aí quando a criança fala não para você, você fala, opa, peraí, como não? Peraí, aqui quem manda sou eu. Manda quem pode. Exato. Mas você fala não. Pode fazer isso? Não. Pode? Não. Vem aqui na mamãe, eu quero dar um beijo? Não. Lembrando que tem uns que é importante, né? Mas eu gosto de falar, Exato. tudo essa questão do equilíbrio. Por isso que entra a importância da inteligência emocional, você entender o que é o não do processo, Isso. o que não é, o que é o abuso. E também tem o abuso, que você falou, o não verbal, né? O não toque, não, né? De não e não aí tocar. entra pelo da fala também, que é um tipo de abuso, né? Exatamente.
Exatamente. É muito importante a gente trabalhar a inteligência emocional na criança e não é mimimi. Cair na real, que não é mimimi. Como todas as minhas palavras que eu falei antigamente. Por quê? Se você cria um ambiente onde a criança não sente confiança, onde tudo é na base do tapa, na base do grito, na base de ameaça, que é uma violência também. Se você não fizer isso, você não ganha isso. Se você não fizer isso, você não vai fazer aquilo. Gente, é o que o abusador faz. A troca. Você deixa a criança mais vulnerável ao abuso. Se você bate, a criança... Sabe o que o abusador fala para a criança? Nossa, seu pai te bate, hein? Aqui você vai ter carinho. Eu te entendo. Nossa, o que a criança mais quer? Ela quer ser acolhida. Ela precisa de carinho, ela precisa de conexão, de amor. E o abusador, ele faz isso. Ele promete isso para a criança. O que ela não tem, porque ele é astuto, ele estuda a família, ele alicia primeiro a família, ele conquista primeiro a família, muitos, para depois conquistar a criança. E ele estuda como a família vive. E você que tá aí, estuda, cara. Estuda o nosso capítulo de hoje. Um programa muito bacana, falando sobre isso, sobre conhecimento. A gente evitar isso através do nosso comportamento. O que a gente falou, talvez a melhor forma de a gente evitar é se conectando mais com o seu filho. Tendo mais momentos, né, mais de qualidade, né? Igual eu falei do exemplo do rapaz lá, que o pai era caminhoneiro e a mãe estava em casa direto. Então ela sentia mais falta da mãe do que do pai, porque é os momentos de qualidade. Então, que a gente tenha mais momentos de qualidade e falar sobre. Eu acho que uma dica muito bacana que ficou hoje foi falar o que é o órgão. Gostou, assim, né? Eu gostei porque, assim, claro, ela falar o que aconteceu, igual da florzinha. Então ela vai falar, vai ser mais fácil para as pessoas compreenderem. Outra coisa que é importante falar antes de terminar nosso programa, Carol, quais os sinais que a criança está sendo abusada, para quem está nos assistindo aí? Um primeiro sinal, assim, que você pode... Não é matemática, tá? Mas o primeiro sinal que a criança demonstra é a mudança repentina de comportamento. Sobretudo, assim, todas, elas mudam de comportamento. Uma criança que era muito, digamos, boazinha, fica agressiva. Uma que é agressiva se isola. Então, tem também esse isolamento social. Então, percebam. Conheçam os filhos de vocês. Mudou de comportamento? Pode ser outra coisa? Pode. Mas, no caso do abuso sexual, a mudança repentina de comportamento. Se a criança não quer ir com determinada pessoa, se ela tem medo, não quero. Não força a criança aí, gente. Não força. Pode ser outra coisa? Pode, mas coloque sempre em conta que pode ser abuso também. É que ela sempre tem o... Você tem que colocar... Né, que porque você pensa em tudo, mas você não pensa num abuso. Verdade. Pensa em tudo. Tá com antipatia, coisa de criança. Mas por que o adulto tem mais valor do que a criança? Sabe? Quem tem mais maldade é o adulto. Exato. Né? Só lembrando. Muito bem. Quem tem mais maldade é o adulto. Então, mudança repentina de comportamento. Regressão de idade. Tipo, a criança já estava desfraldada, né? Vamos supor. Aí ela volta, já tinha tempo, tá? Volta a usar fralda ou começa a falar com linguagem infantil. De criança mais infantil, que já não é compatível com a idade. Dispersão. Na escola, falta de foco, que muitos professores podem ver como um TDAH, essa coisa também de ficar diagnosticando, super hiperdiagnosticando. Tomem cuidado. Isolamento social. Tomar cuidado com a automutilação também. Que as crianças, elas... o livre acesso à internet, elas conseguem esconder bem, tá? Elas conseguem esconder bem. Então, converse com a sua criança. Comunicação. Ensine. Seja intencional. Chegue você primeiro, porque se você não chegar primeiro, alguém vai chegar e vai ensinar de modo errado. Bacana, isso é importante, né? É isso, nós temos que ensinar para os nossos filhos, nós. Assim, ele tem que correr para nós, ao invés de correr de nós, quando alguma coisa acontecer. Ele melhor tem que você dar o carinho que o estranho dá o carinho, né? Exatamente, ele tem que saber que ali ele tem o porto seguro dele. Onde ele pode confiar, onde ele pode contar, onde ele pode tirar as dúvidas.
Porque senão ele vai tirar com um coleguinha de 10 anos, imagina. O que não vai dar nesse negócio? Ou tirar com aquela pessoa que quer abusar dela, Exatamente, que é pior ainda. É isso aí, fica o alerta, fica esse insight muito bacana. Amiga Carol, que papo bacana, cara. Ter aprendido. É tão bom que passa rápido, né? Já passou? Já acabou? Tá na reta final já. Opa. Fica até o convite, depois nós na rádio também falar sobre esse tema. Acho que é um tema que a gente tem que conversar. Ai, que legal. Mas trocar ideia sobre isso, levar essa informação, porque assim, só vem aumentando. Devia estar diminuindo, Exatamente. porque tem muita informação, tem muita ferramenta para o pai que está nos assistindo. Ensinar a criança, fazer ela se proteger. Exatamente. Minha amiga, fica à vontade. Como é que faz o pessoal que quer contratar sua palestra? Olha, ó, quem está nos assistindo que é não de escola, fica à vontade, né? Pode contratar. Quem eu falou, eu acho que é muito bacana também que a rede privada, as empresas privadas, tem esse poder de levar esse conhecimento também através dos seus funcionários. Exatamente. É uma forma de investimento também. Então fala um pouquinho nas suas redes sociais, um pouquinho mais do seu trabalho aí. Vende seu peixe. Ixi, eu não sou boa vendedora. Ai, meu Deus, eu gosto de falar sobre o assunto, mas enfim. Meu Instagram é o Mães que Protegem, carolina.boc. Meu contato, fala o número do telefone aqui Pode mesmo? Ficar à vontade, minha amiga. É Brasília, 61 99616 1481. E a agenda para o final do ano agora já está meio apertada, mas para o ano que vem a gente já pode conversar. Palestras, capacitação para funcionários, capacitação para pais e oficinas infantis. As oficinas são maravilhosas. Duram, assim, 3 horas e as crianças se divertem, aprendem e saem de lá informadas. Criança informada é criança mais protegida, né? Muito bacana. Ó, fica um insight aí para nós que somos gestores profissionais de condomínio. Por que não levar uma palestra para o seu condomínio, né? Tanto para o pai como para a criança também. É um investimento também naquela sociedade. Eu acho que é muito bacana. E eu falo, nós que somos sim, também somos agente social de mudança. Muito bem. Através de comportamento, conscientização. Faz parte do nosso contexto. Então vamos lá. Repita o Instagram para nós. carolina.boc. Ok. Telefone? 9616 1481. Beleza, pessoal. Foi mais uma edição do nosso Não Assista esse programa. Hoje esse bate-papo muito bacana falando sobre a prevenção aí, né, o abuso infantil. Convido você a conhecer o trabalho da minha amiga Carolina, muito bacana na internet, com vários insights, várias dicas também. Pena que o tempo é escasso para nós, mas foi um tempo muito produtivo, né? Que bom. Fica aí, tá? Muito obrigado. Muito obrigado a você, Thiago, pela Obrigadão. por tudo. Aí, galera, sim, foi mais uma edição do nosso Não Assista esse programa, Expansão da Consciência. Lembrando, a gente joga a semente, o resto é você que faz aí. Valeu, um abraço, obrigado.